Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Cidadania SA, onde temos as notícias principais do Brasil e do mundo, os absurdos que acontecem no nosso país e no nosso querido planeta. Hoje eu vou falar da família Buscapix. Estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro também. Aqui na descrição do vídeo tem 4 matérias para vocês lerem, de veículos distintos, diferentes, todas falando sobre essa lavagem. Eu escolhi uma que eu achei mais simples, mais rápida para falar aqui no vídeo, mas todas elas estão na descrição do vídeo. Antes de eu ir a elas, eu vou pedir o favor de vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e enviarem para os amigos para a gente aumentar aqui a nossa rede. Mas vamos lá. Bolsonaro e família são alvos de representação no STF por suspeita de lavagem de dinheiro. Tá? O documento foi protocolado em 21 de agosto pelo Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, e pelo advogado Reinaldo Santos de Almeida. Essa peça pede que sejam instauradas investigações criminais contra Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e os filhos, Eduardo Bananinha e o Carlos Bolsonaro Carluxo, por suspeita de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual. Tá? A representação reúne informações levantadas pela Polícia Federal em inquéritos já em andamento e cruzadas com dados do COAF. Segundo esses relatórios, entre março de 23 e fevereiro de 2024, Jair Bolsonaro movimentou cerca de 30 milhões de reais na sua conta. Obviamente, isso chama atenção por ser valores muito acima do que ele recebe como ex-presidente, da remuneração geral dele, que gira em torno de 100 mil reais por mês. Já é uma bela grana, né? Muito bem. E essas movimentações apresentam características que os especialistas associam a mecanismos de dissimulação de origem de recursos. Lavagem de dinheiro, tá? Apenas em pagamentos a escritórios de advocacia foram 6,6 milhões de reais, enquanto os outros 18,3 milhões de reais foram aplicados em CDBs e RDBs. Os investigadores observaram que as entradas e saídas de valores eram praticamente equivalentes. Então entrava um, saía um, mais ou menos. O que reforça a hipótese de movimentações circulares para mascarar a origem do dinheiro, lavagem de dinheiro. O padrão identificado, de acordo com a representação, é compatível com operações típicas de lavagem de capitais descritas na Lei 9.613 de 1998. Lembrando sempre que essa matéria que eu estou lendo é do Kleber Lourenço, tá? Essa que eu estou lendo é do Kleber Lourenço e está aqui na descrição do vídeo junto com algumas outras. Tá? Além desse período, o documento aponta que entre dezembro de 2024 e junho de 2025, ou seja, agora, tá? Recente, ocorreram novas movimentações que somaram 22 milhões de reais adicionais. Agora que vem a parte boa. Parte desses recursos foi transferida diretamente para membros da família. 2 milhões para Michele, 2,1 milhões para Eduardo e 4,8 milhões para o Carlos Bolsonaro, que até então não tinha aparecido o Carluxo. Apareceu. Para o autor da representação, a escolha de familiares próximos caracteriza a estratégia de blindagem patrimonial, cujo objetivo seria driblar possíveis bloqueios judiciais. Vamos lá. Família Bolsonaro. O relatório também dedica atenção às movimentações da Michele Bolsonaro. Ela teria recebido 2,9 milhões de reais entre setembro de 2023 e agosto de 2024. Parte por meio da sua empresa MPB Business, ela tem uma empresa, Michele. E no mesmo período registrou gasto de 3,3 milhões de reais. Quem que gasta tudo isso, né? Essa dinâmica reforça a suspeita de uso de empresas e pessoas físicas como interpostas para camuflar a verdadeira natureza dos recursos. A prática, descrita como uso de laranjas ou testas de ferro, é uma das formas mais comuns de dissimulação de patrimônio, lavagem de dinheiro. O documento sustenta ainda que a participação de mais de um membro da família em operações coordenadas sugere a existência de uma estrutura organizada, que pode se enquadrar no quê? No conceito de organização criminosa prevista na Lei número 12.850 de 2013. Tá?
Além dessas divisões, eles apontam ainda sinais de fraude processual, já que o Jair Bolsonaro teria ocultado bens e omitido operações para tentar confundir o judiciário durante investigações ligadas à origem da chamada campanha via Pix, tá? Que aquele bando de Zé Pamonha mandou dinheiro para ele como se ele precisasse. Aqui vocês veem como ele não precisa. Então o pedido que foi encaminhado ao STF solicita o quê? Quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados, de todo mundo. Bloqueio e sequestro de bens e ativos que possam ser utilizados no esquema. Realização de perícia contábil e financeira para detalhar a trajetória dos recursos e comprovar eventual dissimulação. E caso os indícios sejam confirmados, o oferecimento de denúncia formal contra Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Essa família maravilhosa e super unida, né? A representação ressalta que medidas patrimoniais urgentes são necessárias para evitar a dissipação de recursos e assegurar a efetividade do processo penal. Essa é a primeira matéria. Agora tem outra que eu vou ler aqui. Bolsonaro recebeu 44 milhões de reais desde 2023, quase metade em Pix. Aponta relatório da Polícia Federal. Essa matéria é da Renata Galf e do José Marques para a Folha Press. Então ele recebeu esse montante absurdo, tá? Absurdo. A maior parte desse valor se concentra em apenas um ano, como disse na outra matéria, de março de 23 a fevereiro de 24, quando ele recebeu um pouco mais de 30 milhões de reais. O segundo maior montante recebido foi de dezembro de 24 a 5 de junho de 25, agora, quando ele recebeu mais de 11 milhões de reais, 11 milhões e 100 mil reais. Ao todo, no período dos quase 2 anos, 20,7 milhões foram recebidos provenientes de transações em Pix, sendo que cerca de 19,3 milhões foram enviados de março de 23 a fevereiro de 24. Em meados de 23, aliados fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro lá do Pix, que o pessoal mandou Pix e tal, que é um absurdo, tá? Segundo a análise da Polícia Federal, Bolsonaro foi identificado como parte envolvida em comunicações reportadas por unidades de inteligência financeira ao COAF. De acordo ainda com a investigação, as operações financeiras com suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos nas contas de Bolsonaro ocorreram entre 1º de março a 5 de junho, 1º de março de 23 a 5 de junho de 25. Tá? Tarará, aqui eles repetem as informações de quando foi. A Polícia Federal afirma ainda que foram analisadas 50 comunicações de operações financeiras que envolvem pessoas relacionadas às investigações da trama golpista. Dessas comunicações, 4 tratam de suspeitas relacionadas a Bolsonaro e 4 a Eduardo Bananinha Bolsonaro. Tá? Foram analisadas ainda outras transações feitas pelo ex-presidente e pelo filho. Parte delas é citada no relatório da PF que embasou o indiciamento dos dois, divulgado na quarta-feira, dia 20. O documento cita, por exemplo, que o Jair transferiu 2 milhões ao Bananinha em 13 de maio de 25, como ele mesmo confirmou. Tá? No entanto, também afirma que foram remetidos 30 mil reais em março e 40 mil em abril, quando o Eduardo já estava nos Estados Unidos. Em relação ao Bolsonaro, a PF diz que chama a atenção o volume de operações de câmbio realizadas ao longo do período analisado, que totalizaram R$ 105.905,54. Ó, o número certinho. Especialmente considerando que o ex-presidente está com o passaporte retido e proibido de deixar o país. Aí, dá mais subsídio para o que o Lindbergh protocolou ontem, no pedido de prisão preventiva, por medo dele fugir do país. Tá? O Eduardo usou conta da esposa para evitar bloqueios. O relatório da PF, que embasou o indiciamento, diz também que Eduardo usou conta da sua esposa para evitar bloqueios de recursos. Segundo a investigação, o deputado fez 2 repasses para Heloísa Bolsonaro. Para a PF, a análise de transações aponta que tanto o Eduardo quanto o papai utilizaram diversos artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar no exterior. Em depoimento, Bolsonaro já disse que as transferências a Eduardo foram abastecidas por campanhas de doação feitas por apoiadores do ex-presidente. Tá? Aqui nas outras matérias tem mais um monte de coisa. Tem dinheiro que o Jair mandou para Michele, 2 milhões, como maneira de burlar
possível, provável e que acabou acontecendo, né? Bloqueio das contas deles, tá? E aqui eu vou colocar outras duas matérias. Tem um artigo muito bom aqui, as 7 revelações bombásticas do celular do Bolsonaro. Tá na descrição do vídeo aqui, tá? Fala da trama do tarifaço, que ele é o responsável. Tem aquelas mensagens que eu trouxe no outro vídeo do Jair Bolsonaro pedindo ajuda pro advogado do Trump. Que mensagem que eu mando aqui, que eu falo, como que eu agradeço o Trump. A questão de que o Jair e o Eduardo não estão nem aí pro pessoal que foi preso pelo 8 de janeiro, porque o Eduardo só fala, essa anistia light não vai adiantar nada, anistia light não ajuda nós, não adianta ter anistia light, anistia light é só pro pessoal do 8 de janeiro. Deixa claro que o intuito deles é liberar papai. Terceira revelação, Bolsonaro enviou mais de 300 vídeos e mensagens de WhatsApp alimentando sua máquina de propaganda mentirosa, depois de ser proibido pela justiça de fazer isso. Bolsonaro planejava fugir do país, como eu trouxe aqui no outro vídeo. No celular tem um pedido de asilo a Javier Milei, o presidente da Argentina. Um dia antes de depor, Bolsonaro transferiu 2 milhões para a conta da esposa Michele. Falei disso aqui agora. Eduardo também usou a mulher para escamotear dinheiro, como eu trouxe da outra matéria. A sexta revelação. Bolsonaro teve acesso prévio à defesa do general Mário Fernandes, o autor do plano do punhal verde e amarelo, o plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, antes do documento ser enviado ao Supremo. Então, o Mário Fernandes deu acesso ao Bolsonaro à sua defesa, antes dele ir ao Supremo, antes de ser enviado ao Supremo. Mandou lá para ver aí se está tudo certo do jeito que você quer. E a sétima revelação são as conversas entre os super amigos e papai e filhinho, o Jair, o Eduardo e o Silas Malafaia. Que não parece uma conversa entre amigos, uma conversa entre um pai e um filho. Parece conversas de golpistas, de bandidos, de milicianos. Onde o Eduardo manda o pai tomar naquele lugar, ameaça de dar porrada, o Silas Malafaia chama o Eduardo de babaca, diz que arrebentou nos áudios que enviou. Então, essas são as últimas notícias da família, da familícia, dessa organização criminosa chamada Família Bolsonaro. Tá bom? Assistiu até aqui? Curtiu? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.